Boa noite, pessoal. Mais uma vez o Ponto Crítico, trazendo um convidado para expor suas ideias e para que vocês aí do outro lado possam refletir, pensar, não é? E a partir do que é exposto aqui, claro, elaborar a sua opinião, não é? Hoje a gente recebe o presidente nacional da União Nacional dos Estudantes, o Iago Montalvão, que é, aliás, um goiano. Leonardo, Cida, Daniel. Daqui a pouco o Iago está chegando aí e nós vamos bater um papo, muitos temas aqui, né? Em especial o Fundeb, nós vamos falar sobre a aprovação do Fundeb. Ricardo, tudo bem? E claro, vamos falar sobre o movimento estudantil, não é? Vamos esperar aqui. Oi, Cida, é um prazer sempre ter você aqui. O Iago já está por aqui, Leonardo, Shirlinha, Joana. Vamos chamar aqui para. Iago, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo muito bem, seja bem-vindo aqui no Ponto Crítico, que é de catalão. Você conhece catalão? Claro, conheço, eu sou de Goiânia. Pois é, investigando sua vida foi uma surpresa para mim. Inclusive, hoje, quando eu fui no Ponto Crítico, eu sempre peço para algumas pessoas enviarem perguntas. E tanto o professor Marcelo quanto a professora Carmen me disseram o seguinte: filho do louvado professor Romualdo Pessoa, que eu descobri que é historiador como eu e doutor em geografia, né? Muito bom. E para nossa satisfação, portanto, um goiano num posto tão importante, né? Iago, a gente sempre começa pedindo para que a pessoa conte um pouquinho da história dela, para a gente contextualizar, e a partir daí nós vamos, só para você saber a sequência, nós vamos falar sobre o movimento estudantil, o Fundeb e algumas perguntinhas, uma vez que nós vamos acabar um pouquinho mais cedo, né? Então seja bem-vindo, fica à vontade para falar um pouquinho da sua história para a gente. Tá certo. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Muita coisa acontecendo, acabei demorando um pouco para responder, mas a gente está à disposição aí para dialogar. Bom, como falei aqui, sou natural de Goiânia, né? Morei em Goiânia até os meus 20 e poucos anos, né? Porque meu primeiro curso foi o curso de História, que eu iniciei ali na UFG, onde, inclusive, em Goiânia mesmo, na UFG em Goiânia, onde eu fui do Centro Acadêmico de História, depois fui do DCE, e aí, enfim, me envolvi na militância estudantil, nessas lutas, né, de fato mergulhei nesse mundo da militância, e aí passei a integrar a diretoria da Uni, aí passei um tempo em Brasília, depois vim aqui também para São Paulo, e aqui estou estudando economia, agora na USP, há 2 anos, mais ou menos, há 2 anos e meio, na verdade, e estou aí há um ano, pouco mais de um ano, na presidência da Uni, enfrentando essas batalhas difíceis nos momentos mais complexos da nossa história. Eu nunca imaginei que eu iria ter uma gestão da União Nacional dos Estudantes, que eu não ia ter sala de aula para passar, imagina. Essa grande ferramenta do movimento estudantil é passar na sala de aula, mas infelizmente hoje a gente não tem a sala de aula para passar, mas tem a rede social, tem a internet, tem essas reuniões online, que é o que a gente usa hoje para se mobilizar. Que é inclusive uma das perguntas aqui que foram enviadas, exatamente como está a atuação do movimento nesse momento, né? Para daqui a pouco. A UNE, ela foi fundada em 1937 e ela teve entre suas fileiras pessoas como a ex-presidente Dilma Rousseff, Vinícius de Moraes, o ex-governador de São Paulo, José Serra, o religioso Frei Beto, não é? Conta pra gente qual que é a importância da UNE na história do Brasil moderno, em linhas gerais, tanto da UNE na história do Brasil moderno, quanto o que é o movimento estudantil, né? Para que as pessoas que estão nesse momento assistindo, depois isso vai para o canal do YouTube, vai para o Facebook e alcança outras pessoas que também poderão assistir, né? Bom, eu acho que a Uni ela tem uma história muito relacionada às lutas populares no Brasil, né? Primeiro, a Uni ela é uma das entidades do movimento social brasileiro mais antigas. Ela vai completar 83 anos agora em agosto, dia 11 de agosto, inclusive, que é o dia do estudante, é o dia que foi fundada a Uni.
Então você vê que ela é muito antiga e é uma entidade que sempre se manteve firme, né, coesa. Na verdade, é o único momento que a UNE deixou de alguma forma, claro que não deixou de existir na luta, né, ela apenas foi impossibilitada de existir legalmente, foi na ditadura militar, quando proibiram mesmo a UNE de existir, mas fora esse período, desde 37, que é quando a UNE foi fundada, a gente manteve a mesma entidade nacional de representação dos estudantes no Brasil, mas que nunca se direcionou exclusivamente apenas para a luta estudantil. A UNE sempre teve participação em lutas importantes do povo brasileiro, porque os estudantes, em sua maioria na militância estudantil jovens, sempre tiveram uma característica muito forte de disposição, de construir a luta, de ter essa vontade revolucionária mesmo, de mudar a sociedade, etc. e tal. Então, por ter esse sentimento do estudante, do jovem, de querer mudar a sociedade, a UNE, então, sempre teve esse papel de participar de lutas importantes na história. E aí eu cito aqui, por exemplo, a mobilização contra os integralistas, o nazifascismo, que foi ali no início da fundação da UNE, e os estudantes tiveram participação importante. Depois a luta pela criação da Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso. Depois você teve também a própria luta pelas reformas de base, a luta contra a ditadura militar, pela redemocratização, fora Collor. Na década de 2000 agora a luta pelas cotas, pela expansão da universidade pública, pelo ProUni. Então você vê que tem uma lista importante de lutas às quais a UNE se dedicou no campo da educação e no campo também dos direitos do povo brasileiro no geral, né? Então eu acho que e hoje a gente tem uma importância muito grande, eu acho, a UNE. Quando eu falo UNE, eu estou falando dos estudantes, né? Do movimento estudantil como um todo, se mobilizando conjuntamente, porque um dos setores mais importantes para garantir que nós tivéssemos a superação da ditadura, a redemocratização do país, sem dúvida alguma, foram os estudantes, né? E hoje que a gente tem nossa democracia ameaçada, a gente tem aí várias ações antidemocráticas, né? Vários vestígios autoritários nesse governo. Eu acho que os estudantes, mais uma vez, vão ser muito importantes também para a defesa da nossa democracia. Ô Iago, tem aqui, né, entre as perguntas, né, uma do João Antônio, que foi vereador aqui em Catalão, que coincide até também com uma pergunta do Leonardo, que é cientista social, e que por vezes já passou aqui num bate-papo com a gente, que fala sobre o momento atual, tanto da UNE quanto desse contato com os estudantes, né? Na opinião do João Antônio, por exemplo, né, a UNE não tem mais o poder nacional que tinha antigamente. Na educação, os estudantes perderam força ou todas as classes passaram a se organizar e ter voz. E o Léo, na esteira, pergunta o que a UNE propõe para se reaproximar do estudante, né? Como você avalia? Houve, de fato, você vê também dessa forma um distanciamento do estudante do movimento, né? E como vocês atuam para reconectar? Olha, sendo bastante honesto, assim, eu discordo veementemente dessa visão, porque eu que estou no movimento estudantil há algum tempo e já viajei bastante o Brasil, inclusive antes de ser presidente da UNE, porque eu estou sendo presidente no momento que está difícil viajar, infelizmente, mas eu já viajei muito o Brasil e eu já fui para o interior desse país, em universidades no interior de Minas, no interior do Paraná, no interior da Bahia, no interior do Pará, enfim, eu já rodei muitas universidades no Brasil. E eu vejo o seguinte: primeiro, uma parte das pessoas, e é natural que isso aconteça, tem uma visão um pouco saudosista do movimento estudantil, porque nós temos uma visão saudosista do movimento popular como um todo no Brasil. A gente olha para o passado e vê aquilo ali com muita passionalidade, né? Aqueles anos áureos da luta. Primeiro que você tinha condições totalmente diferentes de luta política. E nas universidades, isso também era uma realidade, porque imagine você, até a década de 80, até o final da década de 80, até o início da década de 90, nós tínhamos uma maioria de estudantes no ensino superior matriculados em instituições públicas. Estudantes, em sua maioria, de classe média, que já entravam na universidade com alguma bagagem política. A partir da década de 90, você tem uma disseminação absurda, gigantesca, uma privatização do ensino superior, que muda totalmente essa proporção e leva
os estudantes do ensino superior a uma proporção de 80% em universidades privadas e 20% em universidades públicas. O que isso significa? Você altera a relação do movimento estudantil de uma forma radical, porque a maioria desses estudantes que ingressam nessas instituições privadas são, em sua maioria, trabalhadores, que ficam o dia inteiro trabalhando e chegam cansados na sala de aula para conseguir obter ali o seu diploma. Então, esse é um elemento, né? Mas eu poderia dizer também, eu poderia usar outros exemplos aqui. Ano passado, quais foram as maiores manifestações de oposição ao governo Bolsonaro até hoje? Foram realizadas pelos estudantes. E, aliás, foram protagonizadas e foram articuladas pela União Nacional dos Estudantes. E eu dou um dado importante aqui. As manifestações do tsunami da educação no ano passado, elas não foram as maiores da história, porque nós tivemos as do Fora Collor, que eu acho que ainda ganham de todas as outras, tirando junho de 2013, que foi aquela confusão ali. Mas elas foram as manifestações que mais alcançaram municípios, ou seja, maiores em números de municípios no mesmo dia. Você teve manifestação em mais de 300 municípios no dia 15 de maio do ano passado. Então, na minha opinião, isso é uma prova concreta de que há um enraizamento muito forte do movimento estudantil no Brasil todo. Porque se não houvesse esse enraizamento, as pessoas não sairiam às ruas no mesmo dia, pela mesma pauta, sendo convocado pelos movimentos de educação, e entre eles a UNE, né, no Brasil todo, como fizeram. Então eu acho que há um enraizamento, eu acho que as condições, elas são diferentes, elas são adversas. Tem muito mais estudante no ensino superior hoje do que tinha há 30, 40 anos atrás. Hoje tem 8 milhões de estudantes no ensino superior. Há 40 anos atrás você tinha 1 milhão, 2 milhões de estudantes. Então, claro que a gente está numa conjuntura também da sociedade como um todo, em que o individualismo prevalece cada vez mais. Você teve na década de 90 a queda do Muro de Berlim e um avanço muito forte da ideologia neoliberal, que leva cada vez mais o jovem a se focar na sua formação profissional, na sua vida individual, e a gente tem esse impacto também, isso é inegável, né? Então a gente tem também uma dificuldade maior de convencimento, mas eu acho que ainda existe um movimento estudantil muito forte e pujante. O Congresso da UNE que me elegeu ano passado, em Brasília, foi um dos maiores congressos da UNE da história. Teve 12 mil estudantes na plenária final do Congresso. Isso porque são representantes que vão até lá, né? Porque se fosse todo mundo que está no movimento estudantil, nem caberia. Então, enfim, eu coloco um pouco desses elementos porque naqueles momentos antigos tinha dificuldade de mobilização também, né? Mas eu acho que é isso. Todas as gerações sempre, de alguma forma, acham que as suas gerações foram as mais potentes, etc. E tem um pouco desse saudosismo que eu acho que é natural. Mas eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração, claro, as dificuldades do momento presente, mas também a realidade concreta e uma comparação que leve em consideração vários elementos. Vou fazer um parágrafo só para, antes da seguinte pergunta, só para dizer, como historiador, por que você deixou a história e foi para a economia? Olha, eu sempre gostei mais da economia, sempre gostei muito da economia. Eu estou falando isso por conta do seu poder de contextualização, né? Muito cheio de dados, muito preciso, né? Não, da história. Eu quero terminar a história um dia, inclusive. Quando eu fazia história, meu desejo era estudar história econômica. Eu sempre tive essa conexão entre essas duas áreas. Mas como eu acabei tendo a oportunidade de ingressar aqui em economia na USP também, e era uma coisa que eu nunca imaginava para a minha vida, quando eu estudava no colégio de aplicação em Goiânia, estudei minha vida inteira lá, no colégio de aplicação da UFG. Nunca imaginava que um dia eu ia estar na USP, num curso como economia, enfim. Então, como eu gostava muito de economia e acabei prestando o SISU e vi lá que tinha a possibilidade de entrar, eu falei, vou fazer aqui, depois eu termino história, porque eu gosto muito de economia. E eu acho que também o Brasil precisa de mais economistas de esquerda, porque a gente tem muito economista liberal e a gente precisa entrar nessa batalha aí, que não é nada fácil. Está bem justificado. A próxima pergunta é de uma historiadora, foi minha professora e orientadora, a doutora Regma, que está aqui, acabou de entrar, inclusive, a pergunta é dela, né? Ela gostaria que você comentasse sobre as dificuldades de atuação do movimento estudantil
nesse momento em que não se indica ir às ruas, né? A gente está num momento difícil, né? Que é o que eu falei, o movimento estudantil ele se articula pela presença, não tem como. A gente mobiliza os estudantes passando em sala de aula, a gente faz assembleia, a gente faz passeata. Inclusive teve uma pergunta aqui que eu já até respondo, dizendo que não há uma confusão entre a adesão dos estudantes nas manifestações e a posição da UNE como ator relevante. Ora, quem convocou a manifestação do dia 15 foi a UNE, quem orientou os DCEs a realizarem assembleias, que por sua vez orientaram os centros acadêmicos, foi a UNE. A UNE foi a porta-voz dos movimentos, inclusive para a imprensa, etc. e tal. E nesse momento, eu acho que nós temos tido uma relevância importante. E eu destaco algumas ações que a gente tem feito mesmo nesse movimento de pandemia. O adiamento do Enem. O adiamento do Enem é uma bandeira que não fosse o potencial da mobilização estudantil com o reforço importante das entidades estudantis, não teria entrado em pauta. Porque o governo estava segurando aquilo ali com força de não adiar o Enem. E nós fomos lá e mobilizamos pelas redes. Pelas redes, era um instrumento que a gente tinha naquele momento, né, para mobilizar. E dou o exemplo aqui do Fundeb também, da qual nós somos partícipes, não somos os protagonistas, claro, porque você tem a UBS, você tem os sindicatos dos professores, mas fomos também bastante referenciados na construção do Fundeb, participamos desde o início, a própria relatora lá falou naquele momento. E como que a gente tem feito isso? Tem feito isso via instrumentos virtuais. Então, e eu acho que a juventude tem essa característica de se adaptar também. No ADNEM, nós usamos muito o Twitter, né? E aí o que a gente fazia? A gente levantava a hashtag, chamava a atenção da imprensa, chamava a atenção de atores importantes, e aí nós conseguimos articular artistas, influenciadores que republicavam nossas reivindicações, e isso ganhava a sociedade. Tanto que quando chegou no dia de votação do Enem, você tinha ali uma massa de estudantes compartilhando e comentando em todas as redes dos parlamentares. E a gente fez a mesma coisa agora no Fundeb. Você teve uma operação de guerra de estudante mandando mensagem para deputado assim, o dia inteiro, no Brasil inteiro. Então eu acho que o grande potencial da UNE é conseguir articular essa mobilização estudantil, né? É conseguir mobilizar. É claro que nesse momento a dificuldade de mobilização é de todos. E aí vai ter uma dificuldade efetivamente, né? Nós até participamos daquelas manifestações que tiveram num determinado momento, porque teve aquele conflito com a direita que estava ocupando as ruas, mas nós fomos em uma ou duas manifestações e entendemos que não dava para continuar pela segurança que precisava ter, né? Mas é isso, a gente usa a ferramenta virtual, a gente faz faixa com 5 ou 6 pessoas e colocamos lá na esplanada dos ministérios, de vez em quando a gente coloca nos viadutos, chama atenção. A gente tem usado muito também de ações judiciais para poder chamar a atenção da sociedade, né? Isso acaba dando manchete, chamando a atenção, enfim. Estamos tentando ser criativos ao máximo, né? Para poder dar respostas, mas eu acho que a internet tem sido um fator importante e que, aliás, o bolsonarismo já mostrou a importância da internet na disputa política, né? Nós precisamos a cada dia mais entender e participar desse espaço também. Muito bem. Ô, Iago, deixa eu só fazer uma observação para quem está nos ouvindo, porque a Carmen, ela disse que está travado, eu não sei se para o pessoal, se alguém puder sinalizar. Aqui para mim não, eu estou te ouvindo claramente e penso que você também deve estar me ouvindo claramente, né? Para a gente poder mudar de assunto, porque aí nós vamos falar, a proposta que a gente fala do Fundeb, né? A gente vai fazer 40 minutos. Uma das críticas ao movimento estudantil gira em torno da sua filiação a partidos políticos, né? Defendem que, por conta dessa filiação, sua singularidade é perdida e o movimento se torna um braço partidário das universidades, nas universidades e nas escolas, né? Como você vê essa crítica, né? De fato, ela acontece, ou seja, o movimento estudantil ele é composto de partidos de esquerda, ou seja, há uma cooptação, digamos, da esquerda do movimento estudantil? Esse é um outro tema interessante também e que eu acho que vale a pena resgatar a história, porque a UNE sempre... Porque, assim, primeiro que nenhum movimento se articula individualmente. E para que você se articule coletivamente, você precisa ter ou uma organização política ou um partido.
né? Senão, você não... Como é que você reúne pessoas no Brasil inteiro com o mesmo ideal? Ou você tem que ter uma organização política ou você tem que ter um partido, certo? Porque senão você não consegue reunir essas pessoas coletivamente. Então, eu acho que esse é o primeiro pressuposto. E como a UNE ela é um movimento que precisa se articular nacionalmente, é natural que tenham coletivos políticos dentro dela. Mas para fazer esse resgate histórico, o que eu chamo a atenção? A UNE sempre teve participação de blocos partidários no seu interior. Quando a UNE se formou, os primeiros a participarem da UNE foram os estudantes ligados ao PCB. Na década de 50, a UNE teve um breve período ali de uns 4 ou 5 anos em que ela foi dirigida por estudantes da UDN, da direita. Aliás, foi o único período na história da UNE que ela foi dirigida pela direita. Foi na década de 50. Depois, na década de 60, você já vê o surgimento, por exemplo, da Ação Popular Marxista-Leninista, que é um pessoal que vem da igreja, da juventude católica, a JUC, Juventude Universitária Católica, que era uma turma ali da igreja formada de esquerda, pela teologia da libertação, etc., que forma a AP, inclusive, que teve como presidentes talvez os presidentes mais conhecidos da UNE, né? Aldo Arantes, José Serra, Onestino Guimarães, enfim. Então, você tem a Ação Popular que depois que depois meio que ali se cruza com a viração, que na década de 80 vai se tornar a juventude do PCdoB, e que depois vira o JS, que é a organização da qual eu faço parte, que está na direção da UNE, portanto, desde então. Então, você vê que tem, durante toda a história da UNE, a participação de partidos políticos. Então, por que tem partidos políticos? E aí, eu estou falando isso só das direções hegemônicas, mas se você pega dentro da UNE, você tem diversos partidos. Você tem PSOL, você tem PT, você tem PCB, você tem organizações que não são organizadas em partidos, organizações de juventude, você tem PSB, você tem PDT. No último congresso o PSDB não foi, mas no anterior o PSDB teve uma bancada grande, expressiva no congresso da UNE, né? Uma bancada aí PSDB, centro-direita, antigamente tinha juventude do MDB, né? Então você sempre teve partidos políticos. Por quê? Porque é isso, é a forma que você tem de organizar a juventude nacionalmente num projeto coletivo. Porque não tem como chegar lá um monte... Imagina se chega um monte de estudante aleatório, cada um por si, no congresso da UNE. Como que esses estudantes vão se juntar em torno de uma chapa, em torno de um projeto, de uma proposta? Então, os coletivos, eles servem muito pouco por isso. Mas, aí eu acho importante ressaltar, é claro que, de alguma forma, você tem um alinhamento desses estudantes que estão ali a determinadas ideias. Mas isso é natural, porque não existe neutralidade na sociedade. Sempre vai ter um lado. O que existe é a democracia no movimento estudantil, em que os estudantes decidem, por maioria, quais são as ideias que vão conduzir a entidade. Mas nós atuamos com a nossa autonomia e independência. Nós, em nenhum momento, vamos deixar de defender uma bandeira, ou vamos defender uma bandeira obrigatoriamente, porque o meu partido, ou o partido do outro que está na UNE, está defendendo. Não, jamais. A gente defende, a gente tem a nossa autonomia para defender a partir daquilo que a gente acredita. E aí, é claro que numa perspectiva de você ter uma universidade com uma maioria de pensamento progressista ou inclinado para um pensamento progressista, é claro que no movimento estudantil, naturalmente, você vai ter isso reverberando. E por que eu acho que na universidade você tem uma maioria e uma inclinação maior para um pensamento progressista? Porque a universidade ela não compactua, ela não tem espaço para pensamento reacionário. Por quê? Porque o pensamento reacionário é aquele que tenta preservar as tradições, conservar determinadas tradições ou verdades absolutas. A universidade é o espaço que quebra com a verdade absoluta, é o espaço que rompe com as tradições. Por isso que eu acho que a direita tem dificuldade de se criar na universidade e, portanto, a esquerda tem uma maior hegemonia e que, por sua vez, se revela também no movimento estudantil. Ô, Iago, foi anunciado, né, que nós falaríamos sobre o Fundeb, né? E quem segue tanto o seu perfil quanto o perfil da UNE viu, né, ao longo dessas semanas,
uma movimentação grande em prol da aprovação do Fundeb, né? Em linhas gerais, conta para a gente o que é o Fundeb, né? A verba do Fundeb é usada para quê, não é? E qual a importância, portanto, de se aprovar essa proposta que a Câmara aprovou? Bom, o Fundeb ele é o Fundo Nacional de Manutenção do Ensino Básico, né? Não é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como o Bolsonaro publicou no Facebook dele. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o FNDE, que é um órgão do MEC, porque o Bolsonaro, depois da aprovação do Fundeb, ele tentou capitalizar para ele, né? Como se o governo tivesse aprovado o Fundeb, o que é um absurdo, mentira, porque o governo só atuou contra o relatório do Fundeb, atrapalhou pra caramba. E aí, na hora de publicar no Facebook, comemorando a aprovação, o Bolsonaro ele colocou Fundo Nacional de Desenvolvimento, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Não é. Esse aí é FNDE. O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Básico, que garante a complementação de recursos para estados e municípios. Porque cada estado e município, a gente sabe que existe uma desigualdade enorme, né, no nosso país, desigualdades regionais. Então você tem estados como São Paulo e você tem estados como o Maranhão, que tem arrecadações absurdamente diferentes e, portanto, vão ter também capacidade de investimento na educação muito diferentes. Então, o que você faz com um municípiozinho lá do interior do Maranhão, que não conseguiu atingir o mínimo de investimento em educação que ele teria que atingir, porque ele não teve a arrecadação necessária, porque o IDH é baixo, porque a indústria não tem economia, etc. Você vai fazer uma complementação via recursos da União, do governo federal. Então, o governo ele distribui esses recursos para complementar os municípios que não conseguiram, e os estados também, que não conseguiram atingir esses melhores patamares. Só que o Fundeb, quando ele foi criado, há exatamente 10 anos atrás, ele foi criado com um prazo, né? Ele foi criado através de um projeto de lei e ele tinha um prazo de 10 anos, que significa que o Fundeb acaba no dia 31 de dezembro de 2020. Então, portanto, precisava renovar o Fundeb. Só que essa discussão, ela vinha de vários anos já, porque quando o pessoal viu que já estava chegando no fim, lá em 2017 começou essa discussão. E de lá para cá, muita coisa amadureceu, especialmente no último ano, né? E os deputados chegaram no consenso, junto com movimentos educacionais, especialistas, etc., de que a experiência do Fundeb ela foi uma boa experiência, que, portanto, ela poderia ir direto para a Constituição e se tornar permanente. Não precisava mais a cada 10 anos vamos renovar o Fundeb. Não, já bota na Constituição, que é uma ferramenta para distribuir melhor, de forma mais igual e justa, os recursos, né, para a educação, para conseguir ajudar esses municípios a pagar a pagar a estruturação da escola, a pagar professor, né? Parte do Fundeb é importante nos estados, a maioria vai para pagamento dos professores. Então, ter o Fundeb em dia e com bons recursos significa dar melhores salários para os professores, né? Então, essa é toda a importância do Fundeb. E a gente correu muito para aprovar, e estávamos falando na urgência disso, porque está sendo debatido desde o ano passado o Fundeb. Nós participamos de várias audiências públicas, reuniões, ajudamos na construção do relatório da professora Dorinha, que foi um relatório que demonstrou uma certa amplitude, né? Nesse momento em que está difícil construir pontes, aquele relatório ali foi um belíssimo exemplo de uma ponte construída, porque você conseguiu fechar um consenso com esquerda, centro, direita. Claro que você teve que tirar um pouco de cada lado. Nós, por exemplo, queríamos 40% de complementação da União. A gente conseguiu aumentar para 23%. Já foi uma vitória, porque o governo lá no início, o Weintraub mandou uma carta para o Congresso querendo aumentar para 15%. Então nós tivemos uma vitória. Ou seja, o governo só atrapalhou o debate do Fundeb, chegou nas últimas semanas para tentar mudar um monte de coisa, enfiar outros programas lá, que na verdade é inclusive uma tentativa de burlar o teto de gastos, que eles queriam enfiar um programa de transferência de renda nos recursos do Fundeb. Enfim, o governo atrapalhou, mas nós conseguimos, através da pressão, que foi muito importante nessa semana ali da votação do Fundeb, a galera no Twitter, mandando mensagem o dia todo, enfim, foi uma grande vitória de fato. Você adiantou minha pergunta, que era exatamente essa do Weintraub,
ele era contra o aumento expressivo da participação da União no Fundeb, né? E aí você já, inclusive, disse, né, qual é a participação da União, e eu complemento com a pergunta, a que você atribui esse tipo de interesse, portanto, né? Por que desse posicionamento do governo Bolsonaro em relação a esse tema que é tão sensível e tão importante para a sociedade? Olha, eu acho que tem várias coisas, assim. Eu acho que tem uma visão mesmo estrutural do que tem que ser o Estado brasileiro, que aí é muito vinculado ao grupo aí dos neoliberais e tal, a quem o Bolsonaro se entregou de braços abertos para poder ganhar as eleições, que é essa turma do Paulo Guedes, que foi quem tentou o tempo inteiro desidratar o Fundeb, não possibilitar que ampliasse a complementação da União, tentar colocar voucher. Voucher é um negócio absurdo. Você vai colocar no texto de um investimento público para a educação, que a família receba o dinheiro para pagar a escola privada, em vez de você melhorar logo a escola pública, entendeu? Então, assim, é surreal. Então, isso vem de uma visão liberal também, de quem quer, a todo custo, reduzir investimentos sociais pelo Estado brasileiro para pagar a dívida pública. Isso aí a gente sabe que é essa visão neoliberal e que tramou o tempo inteiro contra o Fundeb, né? O Paulo Guedes, portanto, foi um dos que mais tramou contra o Fundeb. Por outro lado, você tem também, aí muito na figura do Weintraub, eu acho que duas coisas. A primeira é essa ferramenta de guerra cultural na qual o MEC foi transformado e que, portanto, não se preocupa com esses temas. Não se preocupa com investimento, não se preocupa com política pública. E aí você acrescenta mais um elemento, que é o elemento mesmo da incompetência política, sabe? Da incompetência, da falta de articulação política. Porque, veja, o Weintraub, ele não participou, isso aí não sou eu que digo, não, os próprios deputados lá falam, ele não participou de nenhuma discussão. A única vez que ele entrou para falar de Fundeb, ele mandou uma proposta alternativa ao relatório, isso foi final do ano passado, ele mandou uma proposta alternativa ao relatório que estava sendo construído há mais de 6 meses, né, com deputados, com entidades. A professora Dorinha estava ali no todo o trabalho de construir. Imagina como que esses deputados não ficaram indignados com essa situação. Então essa foi a única participação dele. E nesse relatório paralelo que ele mandou, ele propunha reduzir os recursos e propunha essa coisa de voucher, um monte de coisa, ranqueamento das escolas para receber recurso, um monte de coisa absurda. Então eu acho que tem esses vários setores, sabe? Tem o interesse dos liberais, tem o interesse dessa guerra cultural do bolsonarismo também, que se preocupa com outras coisas, e o Weintraub ele ficou 1 ano no MEC só fazendo isso, ele não entrou em nenhuma discussão objetiva da educação, ele ficou 1 ano ali fazendo firula, né, como eu falo. Ô, Iago, nós já estamos caminhando para o fim, 7 minutinhos, né, e eu quero ser justo com as pessoas que me enviaram perguntas, então eu vou fazer para vocês, se você puder agilizar. O Ricardo, que é engenheiro aqui em catalão, né, ele pergunta qual a sua opinião, né, sobre os motivos dos resultados da educação no Brasil serem tão ruins. Olha, eu acho que existe o elemento da desigualdade, né, que tem que ser sempre um elemento fundamental. Tem uma frase do Anísio Teixeira, né? Eu não sei se é do Anísio Teixeira ou se é do Paulo Freire, mas que ele diz o seguinte, que a educação, por si só, ela não muda a sociedade, mas tampouco a sociedade muda sem a educação. O que eu acho que ele quis dizer com isso? Que não adianta você achar que aumentar investimento na escola, ou até mesmo melhorar ali os professores, melhorar tudo o que está colocado ali, vai naturalmente melhorar o desempenho dos estudantes. É claro que no Brasil, a gente ainda tem um longo caminho a trilhar para melhorar as nossas escolas. É claro que você tem nos municípios, nos estados, muitos casos de desvio de recurso que vem de investimentos vultuosos e que acabam sendo desviados lá na ponta. E isso precisa ser sempre combatido. É claro que falta,
E aí falta não só investimento, falta planejamento, falta de desenvolver melhor um sistema nacional de educação para o nosso país, que é algo que está lá no Plano Nacional de Educação e que, infelizmente, não está sendo colocado em prática, o Sistema Nacional de Educação. Né? Então, todos esses elementos, eles afetam. Mas tem mais um elemento que eu colocaria, que é o fator de desigualdade. O Brasil é um país de profunda desigualdade. Não dá para você querer comparar dois países com IDHs absurdamente diferentes e colocar... Por isso que esses rankings, eles são meio complicados. Porque como é que você compara o Brasil, que tem, sei lá, um IDH X, com a Inglaterra, que tem um IDH 6X? Não existe comparação, porque o estudante que tem um IDH maior, ele vai estar numa casa com livros, com computadores, com teatro, com cinema. Esse estudante, por óbvio, ele vai ter um desempenho maior. Não adianta, você pode colocar os dois na mesma escola. Os dois. Coloca um estudante pobre, um estudante rico, numa mesma escola, que pode ser uma escola pública. É óbvio. E esses dois, eles podem ter, assim, o mesmo tratamento na escola. É óbvio que o estudante rico vai ter um desempenho melhor, porque ele tem as condições necessárias em casa. Então tem que se levar em consideração que o Brasil ainda é um país muito desigual, e isso afeta e pesa muito nos índices e rankings internacionais, porque esses rankings, eles não levam em consideração a realidade local. Eles colocam todo mundo no mesmo patamar ali. E isso, por óbvio, não existe, né? Fora que eu acho que falta também muito investimento no professor no Brasil, né? Eu acho sensacional o que o Flávio Dino fez no Maranhão. Ele pegou o Fundeb todo e colocou em salário de professor e abriu um outro fundo extra para investimento em construção e estruturação de escola. E lá, não à toa, é o melhor salário de professor do Brasil, que você começa com o magistério ganhando R$ 5.000. E eu acho que tem que ser isso, porque aí você traz os melhores profissionais, a pessoa consegue se dedicar de fato àquilo e inclusive, enfrentar todas as dificuldades, né? Sem dúvida. Uma pergunta do professor Marcelo, que é um amigo do seu pai, né? Ele pergunta relacionado ao ensino remoto. Qual a posição da Uni, tanto para as universidades quanto para a rede de escola pública, médio e fundamental, né? Olha, esse aí é um tema complexo, viu? Esse aí eu já fiz debates e lives aqui de mais de 1 hora para falar desse tema. Nossa opinião... Você tem 2 minutinhos. Não, a nossa opinião, ela é porque é muito complexo mesmo tratar desse tema, né? Eu acho que nós elaboramos um documento, a Uni tem um documento lá no nosso site, quem quiser olhar melhor, é um documento de 13 páginas, em que nós colocamos alguns pontos, vou tentar sintetizar eles aqui. Primeiro, sempre em primeiro lugar, cuidado com a vida. Não dá para retornar atividades presenciais agora nas universidades, não dá, isso seria uma irresponsabilidade. As universidades têm muita circulação e aglomeração e elas fariam pessoas se movimentarem de várias cidades. As pessoas que estão no interior vão voltar para outras cidades, né? Imagina, a galera de Tumbiara que estuda na UFG de Catalão vai voltar para aí, isso pode levar o vírus, enfim, não dá para as universidades voltarem agora. Segundo ponto, tem que se levar em consideração na discussão do ensino remoto as realidades locais. Então tem que ver a cidade tem condição de internet, como que está a demanda dos estudantes nessa cidade, cada curso, esse curso, né? Você tem curso que a maioria da carga horária é presencial, como é que você vai fazer? Então isso tem que ser levado em consideração. Terceiro, antes de tomar qualquer decisão sobre ensino remoto, ouvir os estudantes, professores, técnico-administrativos, profissionais de saúde, toda a comunidade, para que se tome a decisão embasada em pesquisas, análises do socioeconômicas, para entender, por exemplo, quantos estudantes precisam de computador e internet, quantos estudantes precisam de auxílio psicológico. É verdade, é o FCAT, eu confundi. É o FCAT e o FJ. Ricardo, ia fazer justiça. Quantos estudantes precisam de auxílio psicológico? Então, essa avaliação ela é necessária. E a partir dessa avaliação e da discussão com os estudantes, primeiro, garantir as condições que os estudantes demandam, que aí é auxílio para os estudantes comprarem computador, internet, assistência social para acompanhar os problemas dos estudantes em loco, porque a gente sabe que não é só ter um computador, uma internet, que a questão do ambiente domiciliar é complexa.
né? E a partir daí garantir as condições. Então, feita a pesquisa, a consulta, entendendo com a comunidade ali quais são as possibilidades, aí sim partir para o pensamento de alguma forma que seja o menos prejudicial possível para os estudantes que têm dificuldade, né? E aí isso envolve desde flexibilizar trancamento de matrícula, os professores gravarem as aulas para quem não conseguir assistir ao vivo, você criar disciplinas especiais, que aí o estudante não perde na média global dele, por exemplo, ou não fica para trás caso não se matricule, né? Enfim, aí você vai estabelecendo uma série de flexibilizações para que o estudante não saia prejudicado e que tenha a opção, caso não queira, de não estudar, mas que seja dado, antes de mais nada, o direito dele escolher se ele quer estudar ou não. E dar esse direito significa dar as condições necessárias, computador, internet, auxílio psicológico, assistência social, tudo isso é muito importante. Então, acho que vai um pouco nessa linha a discussão que a gente tem feito, entendendo que talvez manter até o final do ano sem nenhuma atividade de ensino nas universidades pode ser muito complicado, muito complexo, a gente entende isso, ainda mais no momento em que a universidade pública está sendo atacada, né, e que qualquer brecha pode servir para o Bolsonaro, ou mesmo o Ministério Público, enfim, toda essa elite aí que quer destruir a universidade pública, usar disso para ir para cima, né? Bom, nós vamos acabar mais cedo, já que tem um outro compromisso, né? Nessa vida digital, virtual, nós estamos trabalhando muito mais do que antes, né? E, Iago, é um bate-papo muito bom, muitas perguntas aqui. Te convido para uma oportunidade, um momento em que for possível, mais suave, né? Quero te agradecer imensamente, dizer que para nós, novamente, um orgulho muito grande de um jovem goiano numa posição tão importante. Te desejo sucesso. Muito obrigado. Valeu, eu peço desculpa aí por ter que sair mais cedo, mas realmente, antes a gente tinha desculpa de estar no metrô, de estar no ônibus, né? Mas agora é assim, já é uma encavalada atrás da outra. Mas, enfim, espero que eu tenha conseguido responder. Eu vi que teve outras questões ali, mas dizer que a gente segue na luta aí pelos estudantes, pela educação, pela democracia que nesse país hoje está muito ameaçada, né? E vamos para cima, vamos derrotar esses inimigos do povo brasileiro, como eu gosto de falar. Sucesso. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Boa sorte Tchau. aí no canal também. Muito obrigado.